Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 7 de janeiro, agora na Espanha, 21 horas e 59 minutos. No Brasil, 17h59. Aqui no diário, a BTC, como ela encarou a parede representada pela base da nuvem no diário, acabou que ela atravessou essa parede e agora a gente está escalando de baixo para cima. Uma movimentação normal. As três linhas do canal de Keltner seguem levemente emborcadas para cima. Na projeção, a nebulosidade esverdeada tá querendo ganhar espessura. Na banda de VWAP mensal, a gente está sentindo o peso resistencial do patamar da VWAP mensal do mês 12 de 22. Uma resistência normal. O patamar da VWAP do mês anterior sempre se comporta como resistência e como suporte. Como a gente tinha virado a VWAP do mês 12 para o mês 1 de forma descendente, agora de baixo para cima vira uma resistência. Na banda de VWAP no intraday, a BTC lambeu aqui a lower, ó, lambeu e voou direto em direção à VWAP. Os sinais fecharam rapidamente. E agora na seara fática e geopolítica, o metaverso possivelmente criará 5 trilhões de dólares em riqueza até 2030. O metaverso que vai gerar toda essa riqueza não são todas as plataformas que vão ostentar esse nível de valorização. São aquelas plataformas que se aproximam do mundo real, onde não há uma interrupção no desdobramento temporal. É aquela onde eu desligo o computador, saio do metaverso e as coisas continuam a acontecer no metaverso, seja fazendo uso do óculos VR ou seja não usando qualquer dispositivo, como por exemplo a Sandbox. Não importa, é o metaverso onde o desdobramento temporal não é interrompido. O conceito de metaverso abrange qualquer ambiente criado qualquer ambiente gerado em realidade virtual. Até o Minecraft pode ser considerado um metaverso. Mas esse metaverso que vai valer trilhões é aquele metaverso onde tudo acontece sem poder da pausa. Ou seja, a coisa vai ser um mundo paralelo e os metaversos vão interoperar entre eles. Isso vai gerar muitos negócios vão migrar de forma definitiva para o metaverso. E o Justin Sun, o fundador da Tron, cujo gás é a TRX, teve que injetar 100 milhões de dólares para salvar a UOB. Tem uma onda de saques na UOB, ele comprou boa parte, a maior participação na UOB, e agora essa onda de saques agora precisou do oxigênio do Justin Sun. E fundos hedge agora são intimados pela promotoria norte-americana à medida que as investigações contra a Binance e o seu CEO, o CZ, vão aumentando. Os promotores dos Estados Unidos estão investigando relações de fundos de hedge com a exchange de criptomoedas Binance por violações à lei anti-lavagem de dinheiro. Eu tenho pra mim, gente, que tem muito... essa investigação é real, tá acontecendo, tem muito FUD envolvido nisso aí. É muito provável que a Binance acabe fazendo um acordo com a promotoria norte-americana. E na seara geopolítica, o McCarthy finalmente é eleito presidente da Câmara Federal norte-americana, mas alguns analistas dão conta de que as enormes concessões que ele acabou fazendo para poder conquistar os votos de uma minoria ultradireitista dentre os republicanos vai eventualmente inviabilizar o exercício da presidência da Câmara Federal norte-americana. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E as mais recentes da Ucrânia, combates agora no leste da Ucrânia vão se desdobrando, apesar do exíguo cessar-fogo de Natal. O breve cessar-fogo acabou dando lugar a mais combates agora nas últimas horas. E o Império Crypto Digital Currency Group, da Genesis, cujo CEO, Barry Silbert, reportou a falência, as dívidas são muito superiores aos ativos, agora enfrenta a investigação dos reguladores norte-americanos. A SEC diz estar revisando os fluxos de dinheiro entre uma série de empresas, eventualmente até desvios de recursos. Vamos ver como isso vai se desdobrar. É mais um soldado forte, poderoso, que tomba no efeito dominó pós-crash FTX.
Gente, a BTC está acumulando. Agora ela vai muito provavelmente ficar namorando ali a base da nuvem no diário de baixo para cima. O final de semana tem bem menos volume. É muito provável que a gente volte a incursionar aqui para dentro da nuvem, como a gente está encarando esse setor aqui, onde a base da nuvem criou uma parede vertical aqui. É muito provável que a gente volte a incursionar para dentro da nuvem na esteira do esgotamento do final de semana para buscar justamente esse topo aqui, que foi o último toque na aresta superior dessa cunha triangular e essa camada aqui congestional, esse suporte desenhado nessa congestão de setembro de 22 a outubro de 22, que foi a última congestão antes do crash FTX, ó. 9 de novembro foi o dia seguinte à suspensão de saques. Aí o crash acabou impondo essa figura triangular acumulacional, da qual a gente está se livrando só agora, no começo de 2023. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Tá bom? E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.